Bolsonaro inicia cumprimento da pena, a imprensa mundial repercute fortemente, comparações com Lula e Collor voltam à tona e os condenados terão que pagar multa milionária. Vamos às notícias. E começamos pelo início do cumprimento da pena de 27 anos na Polícia Federal. Acompanhe. Fica aqui até nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. E essa nova decisão pode ser, por exemplo, o retorno para uma prisão domiciliar. Mas, nesse momento, a lista de Alexandre de Moraes consta que Jair Bolsonaro ficará preso aqui na Superintendência da Polícia Federal, em uma sala de Estado-Maior, onde ele já estava. Ele já foi, inclusive, comunicado desta decisão e era um pedido da própria defesa, porque na avaliação dos advogados aqui ele tem mais conforto e fica, inclusive, muito próximo de algum hospital na eventualidade dele passar mal. Então, Jair Bolsonaro inicia o cumprimento da pena na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. E já temos também, Joel, os locais para onde vão os outros integrantes do núcleo crucial da tentativa de golpe apontada pela Procuradoria-Geral da República. Se você quiser, a gente já passa a lista do Xandão aqui. Já, mas vamos devagar, por favor, Ocaian. Eu já sei que o Paulo Sérgio e o general Heleno, os dois também já foram presos. Estão sendo conduzidos para o Comando Militar do Planalto aí em Brasília. Inclusive, todos nós sabemos que não é de hoje, que aquele espaço ali ele já vem sendo preparado. Algumas salas específicas dentro do Comando Militar do Planalto já vinham sendo preparadas exatamente aguardando esse momento. É claro que por trás tudo já vinha sendo discutido. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está ali onde nós temos o Caian, em frente à sede da Polícia Federal, hoje ele recebeu, por exemplo, a visita dos filhos, o Flávio Bolsonaro, senador da República, e o Carlos Bolsonaro, vereador. Os dois estiveram com o pai e conversaram rapidamente com ele. Acho que foi 30 minutos no máximo para cada um. E eu ouvi o Flávio dizer que o pai não quer comer. Ele não quer se alimentar com a comida oferecida pela própria carceragem ali da Polícia Federal. Ele está com receio de ser envenenado, essas coisas todas. Não necessariamente o envenenamento, ele fez questão de deixar isso claro, não necessariamente um envenenamento por parte dos policiais federais, distante disso. Mas ele está vivendo um momento difícil, é claro, tomando alguns medicamentos, inclusive a justificativa lá para aquela manipulação na própria tornozeleira, ela foi colocada nesse sentido, que ele sofreu algum surto, que estava com alguns pensamentos, com algumas complicações e que por isso que teria mexido na tornozeleira. E ele, de fato, está fazendo a ingestão mesmo de medicamentos controlados e alguns deles podem levar a momentos complexos nesse sentido. Logo depois, a imprensa mundial começou a repercutir o início da pena. Veja só. A imprensa internacional repercutiu o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. O jornal americano The New York Times destacou os 27 anos de prisão para Bolsonaro por conspiração golpista e lembrou que os ex-presidentes Lula e Fernando Collor já foram presos. O The Guardian, na Inglaterra, informou que Bolsonaro vai cumprir a sentença em uma sala de 12 metros quadrados na sede da Polícia Federal em Brasília. O jornal argentino Clarín destacou que o STF concluiu o processo depois que a defesa do ex-presidente não apresentou novos recursos, o que antecipou a condenação definitiva. Já a agência Bloomberg dos Estados Unidos mencionou que a defesa pediu prisão domiciliar para Bolsonaro, alegando problemas de saúde. E a cobertura continuou. Veículos internacionais destacaram a prisão do ex-presidente em todo o mundo. Confira. O fim do processo da trama golpista e o início imediato do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e outros condenados repercutiram na imprensa pelo mundo. O jornal britânico The Guardian publicou que a pena de Bolsonaro deve ser cumprida em uma sala de 12 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O argentino Clarín lembrou que Bolsonaro estava em prisão domiciliar até o último fim de semana devido à saúde debilitada e ainda citou o deputado federal Alexandre Ramagem do PL
PL, flagrado nos Estados Unidos após a condenação do STF. Além de Bolsonaro, o site de uma emissora francesa relembrou outras prisões de ex-presidentes brasileiros, como Fernando Collor de Mello, preso em abril após ser condenado por um esquema de corrupção, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, preso em 2018 e, na época, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O The New York Times escreveu que o STF determinou o início da pena de mais de 27 anos de prisão e relembrou que a condenação do ex-presidente foi baseada em várias provas que mostravam que ele e seus aliados próximos passaram meses minando a confiança dos eleitores nos sistemas eleitorais do Brasil. A agência de notícias Bloomberg se referiu ao ex-presidente como Trump dos trópicos, afirmando que Bolsonaro apostou alto na ajuda do seu aliado americano, que este ano impôs tarifas punitivas sobre produtos brasileiros, ao mesmo tempo que exigia o fim do julgamento do plano golpista. A agência também relembrou que os Estados Unidos impuseram sanções a autoridades brasileiras, mas que o processo contra Bolsonaro continuou mesmo assim e o tarifaço foi zerado. Lembrando que a defesa de Bolsonaro não apresentou um segundo recurso contra a condenação do ex-presidente, os embargos de declaração. O prazo para protocolar o documento terminou na última segunda-feira, 24 de novembro. Logo depois, o ministro Alexandre de Moraes pediu que fosse declarado o trânsito em julgado da ação e fosse iniciada a fase de execução penal. Nesta quarta-feira, 26 de novembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 5 réus da trama golpista passarão por audiência de custódia, procedimento previsto para analisar as circunstâncias das prisões. E ainda na imprensa estrangeira, surgiram comparações com os casos de Lula e Collor. Olha o que foi dito. Diversos jornais de diferentes países repercutindo, então, a notícia da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles falam sobre a prisão, falam também sobre o pedido do STF para manter a prisão, o pedido dos advogados de Jair Bolsonaro para que o STF mantivesse a prisão domiciliar, alegando questões de saúde. Também destacam que o STF tomou conhecimento da violação da tornozeleira eletrônica e, por causa do risco de fuga, então determinou essa detenção que aconteceu na madrugada deste sábado. Vou trazer aqui alguns destaques, então, começando pela rede de televisão americana CBS, que disse que o ex-presidente foi preso dias antes de iniciar a pena de prisão de décadas. Também dizem que os advogados de Bolsonaro estavam pedindo ao Supremo Tribunal Federal que o mantivesse em prisão domiciliar para cumprir a pena, alegando seu estado de saúde precário. Também dizem que Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar no início de agosto, depois de ter sido condenado no seu julgamento por golpe de Estado. Eles explicam mais detalhes sobre a sentença e também falam que Bolsonaro, apesar de estar inelegível para concorrer pelo menos até 2030, depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, ele continua sendo uma figura-chave na política brasileira, e também destacam que ele é um aliado de Donald Trump, falando sobre a ordem executiva de Donald Trump, que impôs as tarifas de 50% sobre o Brasil, e que nessa ordem, inclusive, o decreto fala sobre Jair Bolsonaro e, na ocasião, em julho, como o Donald Trump classificou o julgamento de Jair Bolsonaro como um julgamento injusto. Também o jornal americano The Washington Post destacou que a prisão de Jair Bolsonaro acontece dias antes de ele começar a cumprir a sua pena de 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe. Lembram que Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe militar para se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022, e dizem que o plano de não reconhecer as eleições e também o plano de golpe incluía o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eles destacam também que Bolsonaro foi detido depois que o Supremo Tribunal Federal afirmou haver indícios extremamente graves de uma possível tentativa de fuga, e que o tribunal disse ter conhecimento de que a tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada meia-noite 8 de sábado, segundo uma cópia da decisão analisada pelo The Washington Post. Para encerrar, Bolsonaro e outros condenados terão que pagar multa que ultrapassa 30 milhões de reais. Veja os detalhes. Jair Bolsonaro e os outros 7 condenados pela trama golpista apontada pela Procuradoria-Geral da República também foram condenados ao pagamento de mais de 30 milhões de reais por danos coletivos, pouco mais de 4 milhões de reais para cada um. Já no Congresso, a anistia vai ser a principal bandeira da bancada bolsonarista, que conta com pouco mais de 90 dos 513 deputados. O texto prevê o perdão judicial para os condenados e para os citados no 8 de janeiro.
A proposta está pronta para ser votada, pronta para o plenário, mas segue sem data para a votação por absoluta falta de acordo. A aposta dos bolsonaristas, no entanto, é que agora, diante do mal-estar envolvendo governistas e o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o projeto seja pautado. O Planalto, no entanto, já avisou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal se a proposta for aprovada. Essas foram as atualizações de hoje e novas informações podem surgir a qualquer momento. Então, já se inscreve agora para não perder nada. Voltamos assim que surgir algo novo.